Você tem certeza absoluta de que superou sua infância? Porque às vezes o trauma não aparece como uma lembrança clara. Não vem na forma de flashback cinematográfico ou pesadelo explícito. Os traumas mais profundos são silenciosos, invisíveis, disfarçados. Eles vivem dentro de você como hábitos inexplicáveis, medos irracionais, impulsos autodestrutivos e padrões que se repetem sempre com o mesmo resultado doloroso. Você sofre, mas não consegue nomear exatamente por quê. Você já reagiu de forma exagerada a uma crítica simples? Já teve crises de ansiedade sem motivo aparente? Já afastou pessoas que te amavam sem conseguir explicar o porquê? Já sabotou algo bom na sua vida, mesmo querendo desesperadamente que desse certo? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, preciso te dizer algo olhando direto nos seus olhos, como se você estivesse sentado na minha frente. Isso não é drama, não é fraqueza, é trauma infantil que nunca foi processado. Bessel van der Kolk, um dos maiores especialistas mundiais em trauma, afirma algo que muda tudo. O corpo guarda a memória. E ele está certo. O trauma infantil não é apenas uma lembrança ruim. É uma reprogramação fisiológica do seu sistema nervoso. Seu corpo, seu cérebro, sua percepção do mundo, tudo foi moldado para sobreviver em um ambiente que antes te machucava. E sabe o que é ainda mais cruel? Muitas vezes você nem se lembra exatamente do que aconteceu. Porque o trauma não depende do que você lembra. Depende do que seu corpo sentiu e de como seu sistema reagiu. Se o mundo parecia imprevisível, se seus pais estavam emocionalmente distantes, se você sentia que precisava ser perfeito para ser amado, seu corpo se adaptou, seu cérebro entrou em modo de sobrevivência. E talvez nunca tenha saído. Nos próximos minutos, vou te mostrar os 7 sinais de que você nunca curou seu trauma infantil. Não para te rotular, mas para te libertar, para mostrar que existe uma explicação, que você não está louco, que não está sozinho, e mais importante, que existe um caminho para a cura. Mas tudo começa com a consciência, com nomear o que te controla em silêncio. Você está pronto para ver o que sua mente tentou esconder a vida inteira? Então respire fundo e vem comigo. Quero que você faça um exercício comigo agora, com brutal honestidade. Observe seu corpo neste exato momento. Seus ombros estão tensos? Seu maxilar está travado? Sua respiração está curta? Há um aperto no peito mesmo quando nada de errado está acontecendo? Isso não é coincidência. É seu corpo contando uma história que sua mente aprendeu a ignorar. O que é hipervigilância? A hipervigilância é talvez o sinal mais cruel de trauma não curado, porque faz você acreditar que viver em estado de alerta máximo é simplesmente quem você é, que essa tensão constante faz parte da sua personalidade, que você é naturalmente ansioso, inquieto, sempre preocupado. Mas você não é. Isso foi aprendido, e pior, foi aprendido muito cedo. Como isso se forma? Quando uma criança cresce em um ambiente imprevisível, pais emocionalmente indisponíveis, mudanças repentinas de humor, críticas constantes, silêncios ameaçadores, explosões inesperadas, o corpo entende uma coisa muito simples. Relaxar é perigoso, porque quando você relaxa, algo ruim vai acontecer. Então, o sistema nervoso faz o que foi projetado para sobreviver. Adaptar-se para sobreviver. Bessel van der Kolk explica que o trauma recalibra o sistema de alarme do cérebro. A amígdala, responsável por detectar ameaças, começa a funcionar como se o perigo fosse permanente. O problema? Esse sistema não entende tempo. Para ele, o passado não passou. O corpo não vive no agora, vive no e se. Como isso se manifesta? É por isso que mesmo em ambientes seguros, você nunca realmente se sente seguro. Seu corpo está sempre um passo à frente, antecipando conflitos, esperando rejeições, prevendo perdas. Você lê microexpressões, analisa tons de voz, interpreta silêncios como ameaças. Você não descansa, você vigia. E isso é profundamente exaustivo. A hipervigilância se manifesta de formas que muitas pessoas nem associam ao trauma. Insônia,
porque o corpo não se permite desligar. Tensão muscular crônica, especialmente pescoço, ombros, costas, dores de cabeça frequentes, problemas digestivos, sensação constante de inquietação, como se algo estivesse fora do lugar. Você pode até estar sentado, mas está em constante movimento interno. A ilusão de controle. E há um detalhe importante. Essa vigilância constante cria uma ilusão de controle. Você sente que se estiver sempre alerta, nada dará errado. Mas essa é uma mentira que o trauma conta para te manter vivo, não para te ajudar a viver bem. Com o tempo, esse estado permanente de alerta corrói sua capacidade de sentir prazer. Relaxar gera culpa. Descansar parece perda de tempo. Silêncio é desconfortável. Paz soa estranho, porque seu corpo aprendeu que o normal é o caos. E quando não há caos, você o cria. É aí que muitas pessoas começam a se perguntar: o que há de errado comigo? Por que nunca consigo desligar? E a resposta é simples, porém difícil de aceitar. Não há nada de errado com você. O que existe é um sistema nervoso preso em um passado que nunca foi processado. Mas esse estado constante de guerra cobra seu preço. Quando o alerta é contínuo, qualquer pequeno gatilho pode provocar uma explosão emocional. O corpo, exausto, perde a capacidade de regular emoções, e então você não reage, você transborda. É aqui que entramos no próximo sinal devastador. Se esse primeiro sinal fez sentido para você, deixa um comentário dizendo: eu vigio. Quero saber quantas pessoas estão vivendo nesse estado de alerta permanente sem nem perceber. Você já se sentiu sequestrado pelas próprias emoções? Como se, de repente, algo assumisse o controle e você dissesse ou fizesse coisas que depois não conseguiu explicar? Você grita, chora, se tranca no quarto, ou simplesmente desliga, se desconecta, desaparece do próprio corpo como se sua mente dissesse: não aguento mais isso. Se isso te soa familiar, você não está sozinho. Isso é desregulação emocional, uma das marcas mais devastadoras e menos compreendidas de trauma infantil não resolvido. O que acontece no cérebro? Pessoas que vivenciaram trauma na infância frequentemente têm uma relação caótica com as próprias emoções. Elas não apenas sentem, são sobrecarregadas por elas. Não há meio termo, não há espaço entre o estímulo e a reação. Um olhar de lado pode desencadear um colapso. Uma conversa difícil se transforma em guerra. Uma crítica vira destruição interna. Você vai de 0 a 100 em segundos, sem passar pelo raciocínio. Mas isso não é um capricho, não é falta de controle, é neurobiologia. Como explica Van der Kolk, o trauma desativa a parte do cérebro responsável pelo pensamento racional, o córtex pré-frontal, e ativa o sistema límbico, a parte mais primitiva e instintiva do nosso sistema emocional. O resultado? O corpo reage como se estivesse em perigo real, mesmo quando não está. É por isso que durante uma crise emocional, você perde a capacidade de pensar claramente. Você não consegue se autorregular, porque nunca aprendeu como. As raízes da desregulação. Crianças que cresceram em ambientes emocionalmente caóticos, onde chorar era punido, raiva era perigoso, ou vulnerabilidade era ridicularizada, não tiveram a chance de desenvolver ferramentas saudáveis de autorregulação. Em vez disso, aprenderam a reprimir até explodir, explodir sem filtro, desconectar, dissociar completamente. E essa desconexão também é comum. Em vez de reagir com raiva, algumas pessoas simplesmente desaparecem emocionalmente. Sentem-se vazias, desconectadas, não sentem nada. Isso é dissociação, uma forma extrema de proteção onde a mente se separa do corpo para evitar sentir dor. Mas isso tem um preço. Você perde não apenas a dor, mas também o prazer, o amor, a presença. Estratégias destrutivas de enfrentamento. Para lidar com essa montanha-russa emocional, muitos recorrem a estratégias destrutivas. Workaholism, compulsão alimentar, uso de substâncias, sexo sem conexão, isolamento extremo. Qualquer coisa que traga alívio imediato, mesmo que destrua a longo prazo. Porque no fundo, você só quer parar de sentir, ou começar a sentir algo, qualquer coisa. E tudo isso gera culpa, vergonha e um ciclo interminável de perda de controle seguido de autocrítica feroz. Você se pergunta: por que sou assim? Por que não consigo ser normal? A resposta?
porque você aprendeu a sobreviver em um ambiente onde as emoções eram perigosas, onde sentir era arriscado. E agora, seu corpo responde como aprendeu, não para te punir, mas para te proteger. Mas quando você se acostuma com essa montanha-russa, ela começa a moldar seus relacionamentos. A maneira como você ama, confia, se apega, tudo é afetado. E é aí que o próximo sinal aparece. Se você está reconhecendo esses padrões em você, fica até o final, porque os próximos sinais vão te mostrar exatamente como esse trauma moldou seus relacionamentos e como você pode começar a quebrar esse ciclo. Você quer amor, deseja conexão, fantasia com um relacionamento estável. Alguém que te vê, te escolhe, fica ao seu lado. Mas ao mesmo tempo, o amor te assusta. A proximidade sufoca. A distância machuca. A intimidade parece um campo minado. Você anseia por apego e foge dele assim que começa a se formar. Se isso soa familiar, não é falta de sorte no amor, é trauma. Como o apego se forma? O apego não é apenas um conceito psicológico, é uma programação emocional que se forma nos primeiros anos de vida. De acordo com a teoria do apego de John Bowlby, a maneira como seus cuidadores responderam às suas necessidades, com presença ou ausência, com validação ou indiferença, criou o modelo interno de como você entende relacionamentos. E se na infância o amor veio com crítica, rejeição, imprevisibilidade, negligência emocional, seu sistema nervoso aprendeu que amar é perigoso. Van der Kolk enfatiza que o trauma infantil não se limita a eventos graves. Às vezes, são pequenas omissões repetidas, ausência de afeto, invalidação crônica, abandono emocional, que silenciosamente reprogramam seu cérebro e coração. Os 3 estilos de apego traumático. 1. Apego ansioso. Se você tem padrão de apego ansioso, provavelmente sente um medo constante de ser abandonado. Você analisa mensagens obsessivamente, interpreta silêncios como rejeição, precisa de constante reafirmação, não porque seja carente, mas porque aprendeu que o amor pode de repente desaparecer. E por causa disso, você se agarra com todas as suas forças, mesmo quando isso afasta quem você ama. 2. Apego evitativo. Se seu padrão é evitativo, você sabota a intimidade sem perceber. Quando alguém se aproxima demais, você sente desconforto. Você não acredita no amor, minimiza sentimentos, cria distância. Não porque seja frio, mas porque para você, vulnerabilidade sempre significou dor. Você aprendeu que depender de alguém é abrir uma ferida. Então se protege isolando-se. 3. Apego desorganizado. Há também o desorganizado, o mais devastador, uma mistura caótica de desejo e medo. Você busca amor e ao mesmo tempo desconfia dele. Quer proximidade, mas congela quando ela acontece. Seus relacionamentos se transformam em montanhas russas emocionais, intensas, dolorosas, confusas. E muitas vezes você acaba se envolvendo com pessoas que replicam exatamente o padrão que já te machucou. Relacionamentos instáveis, abusivos, distantes. Porque é isso que o trauma faz. Cria um roteiro emocional. E se você não o reescreve conscientemente, acaba revivendo os mesmos papéis, só que com atores diferentes. A crença cruel. E a parte mais cruel? Você começa a acreditar que o problema é você, que você não sabe amar, que não foi feito para ser amado, quando na realidade tudo isso não passa de um reflexo de um corpo e uma psique que foram treinados para sobreviver em conexões perigosas. Mas essa dinâmica afeta mais do que seus relacionamentos. Afeta como você se vê, como se trata, como fala consigo mesmo quando ninguém está ouvindo. E é aí que nasce o próximo sintoma devastador. Comenta aí qual é o seu estilo de apego, ansioso, evitativo ou desorganizado. Sem julgamento, só consciência. Porque reconhecer é o primeiro passo para curar. Você se olha no espelho e vê um erro. Não importa o quanto você tente, não importa o quanto conquiste. A voz está lá, implacável, repetindo: você não é suficiente. Você sente vergonha, mas não por algo que fez, por quem você é. Como se sua mera existência fosse um fardo.
um defeito de fábrica. Isso não é apenas baixa autoestima, é vergonha tóxica, um veneno emocional que se infiltra em todos os cantos da sua vida. E a parte mais trágica, quase sempre tem origem na infância. A origem da vergonha. A criança que cresce em um ambiente onde é constantemente criticada, ignorada ou forçada a ser perfeita, aprende uma lição devastadora. O problema sou eu. Não que haja algo errado com o que aconteceu, mas que ela mesma está errada, fundamentalmente defeituosa. E essa crença se torna a lente através da qual tudo é interpretado. Van der Kolk fala sobre como o trauma interrompe a capacidade do cérebro de integrar uma narrativa coerente de si mesmo. Sem essa narrativa, você não constrói identidade, apenas fragmentos de dor, culpa e confusão. O crítico interior. Assim, nasce o crítico interior, uma voz moldada por anos de invalidação, carregando as palavras de pais, professores ou figuras de autoridade e transformando-as em verdades absolutas. Você é burro. Você sempre faz tudo errado. Ninguém nunca vai te amar. Você é difícil demais. Você precisa merecer o amor. E mesmo sendo adulto, com diplomas, carreira, amigos, relacionamentos, a voz continua. Porque não é racional, é somática. Está profundamente enraizada no corpo. E quanto mais você tenta compensar essa dor com perfeccionismo, produtividade ou agradar os outros, mais você se distancia de si mesmo. Nada nunca é suficiente. Você nunca é suficiente. Essa vergonha tóxica também impede que você receba amor verdadeiro, porque no fundo, você acredita que não merece. Quando alguém te elogia, você desvia. Quando recebe afeto, você desconfia. Quando tem sucesso, você minimiza. Porque aceitar afeto exige que você se veja como digno, e isso é insuportável para alguém que aprendeu desde cedo que seu valor dependia de desempenho, obediência ou invisibilidade. A autossabotagem. E assim você se sabota, não apenas em relacionamentos, mas em oportunidades, projetos, sonhos. Toda vez que algo bom se aproxima, sua mente dispara o alarme. Cuidado, isso não é para você. E já que o trauma te ensinou a acreditar nessa voz, você recua. O mais insidioso, esse ciclo se autoalimenta. Você fracassa porque se sabota, se odeia por fracassar. Tenta consertar tudo com mais controle, mais perfeição, mais demandas, até quebrar. E quando quebra, sente mais vergonha. Mas existe uma saída. E não começa tentando mudar seus pensamentos, mas reconectando-se com algo que você perdeu ao longo do caminho, seu corpo. Porque o trauma não está apenas na sua mente, está escondido no corpo que você abandonou. Se isso está fazendo sentido, eu tenho recursos que podem te ajudar ainda mais nessa jornada. Vou deixar links na descrição para materiais de aprofundamento. Mas agora, vamos para o próximo sinal, talvez o mais importante de todos. Você vive na sua mente. Pensa demais, analisa tudo, fica perdido em diálogos internos intermináveis, recriando conversas passadas, ensaiando confrontos que talvez nunca aconteçam. Você está sempre ligado, mas desconectado. Desconectado de si mesmo, do seu corpo, das suas sensações mais básicas. E quando alguém pergunta como você se sente, você responde com o que pensa. Por que isso acontece? Essa desconexão do corpo não é por acaso, é proteção. Para muitas pessoas que vivenciaram trauma infantil, especialmente trauma emocional crônico ou experiências não processadas, como abuso, negligência ou ambientes imprevisíveis, o corpo se tornou um território perigoso. Um lugar onde a dor reside, onde o abandono está gravado, onde a tensão nunca cessa. E quando o corpo se torna sinônimo de sofrimento, a mente tenta escapar, dissociar, silenciar os sinais. Você aprende inconscientemente a viver do pescoço para cima, como se seus pensamentos fossem o único lugar seguro. Onde o trauma vive. Mas como diz Van der Kolk, o trauma é armazenado no corpo. Não desaparece com explicações, não se resolve com lógica, está nas reações automáticas, tensão muscular, respiração curta, estômago embrulhado, aperto no peito sem razão aparente, sintomas que médicos não conseguem explicar.
dor crônica, fadiga, problemas digestivos, enxaquecas, insônia. Tudo isso pode ser o corpo tentando expressar aquilo que sua mente nunca soube processar. A perda do prazer. Essa desconexão também afeta a sua capacidade de sentir prazer. Não apenas prazer sexual, mas alegria, entusiasmo, tranquilidade, emoções encarnadas, corpo e mente em presença. Quando você vive dissociado, esses momentos se tornam raros ou impossíveis. Você sente que algo está faltando, mas não sabe o que, como se existisse uma película invisível entre você e o mundo. O caminho de volta. E aqui está a ironia. Para curar trauma, você precisa ir exatamente através do território que aprendeu a evitar, o corpo. É por isso que hoje se fala tanto em terapias somáticas, yoga, exercícios respiratórios, movimento autêntico, toque consciente. Tudo isso não é misticismo, é neurociência aplicada. Van der Kolk mostra como o corpo pode se tornar o portal para a cura quando é incluído no processo terapêutico. Porque, enquanto a mente revive, o corpo reconstitui, e só ele pode libertar. Mas confiar no corpo exige recuperar a confiança em si mesmo, e esse é outro grande desafio para quem carrega traumas profundos de infância. Porque quando você aprendeu desde cedo que suas percepções não eram válidas, que suas emoções eram demais, que suas decisões sempre estavam erradas, você também aprendeu a duvidar de si mesmo. Se você se reconheceu nesse sinal, comenta, eu me perdi. Porque reconhecer que você se desconectou do seu corpo é o primeiro passo para voltar para casa, para você mesmo. Você já se sentiu incapaz de confiar nas próprias decisões? Não importa o quanto analise, reflita, pense em todos os cenários, você ainda congela. Pede conselho para todo mundo. Consulta vídeos, livros, especialistas, mas no fim, permanece paralisado. Porque, no fundo, você não acredita em si mesmo. A raiz da desconfiança. Essa dificuldade de confiar em si não é timidez, não é insegurança comum. É uma ferida profunda que remonta a quando ainda era perigoso ter voz. Ao expressar uma opinião, você era corrigido. Ao demonstrar uma emoção, era ridicularizado. Ao tentar decidir algo sozinho, alguém dizia que você não sabia o que estava fazendo. Esse tipo de invalidação repetida ao longo da infância mina lentamente sua conexão com a intuição. Você para de ouvir seu corpo, seus impulsos naturais, começa a pensar que tudo que sente é exagero, que tudo que pensa está errado, e com o tempo, internaliza a ideia de que precisa da validação de alguém de fora para fazer qualquer movimento. As consequências. Você se torna dependente de aprovações. Adia decisões importantes esperando pelo momento certo. Ignora sinais vermelhos porque aprendeu a desconfiar das próprias percepções. E quando as coisas dão errado, em vez de se consolar, você se pune. Eu sabia que não devia confiar em mim. É assim que o trauma infantil cria um ciclo de autoabandono. Comportamentos compulsivos. E esse ciclo também se manifesta em comportamentos compulsivos. Quando você não confia em si mesmo, começa a agir por impulso, reage sem pensar, sabota sem perceber. Você se envolve com as pessoas erradas, recusa boas oportunidades, toma decisões que no fundo sabe que vão doer, mas faz mesmo assim. Porque, por mais irracional que pareça, repetir o que é familiar parece mais seguro do que correr o risco de confiar. Reconquistando autonomia. Van der Kolk fala sobre como o trauma interrompe o senso de autonomia, de poder pessoal. Você se sente como um fantoche da vida, reativo, desorientado, vivendo em piloto automático. Não porque quer, mas porque seu sistema nervoso aprendeu que é mais seguro esperar que outros tomem a iniciativa do que assumir o comando você mesmo. Mas a verdade dura é esta: ninguém virá para te resgatar. Você precisará reaprender a ouvir a si mesmo. E isso começa lentamente, com pequenos gestos de reconexão com o corpo, os limites, sua verdade. Porque confiar em si mesmo não é um botão que você aperta,
É um músculo que você treina, uma ligação que você reconstrói. E quando esse vínculo está enfraquecido, o risco é cair no último e mais traiçoeiro sinal de trauma infantil não curado, a repetição compulsiva de padrões destrutivos. Aquele ciclo em que você sabe exatamente o que está fazendo de errado, mas simplesmente não consegue parar. Você já percebeu que sempre escolhe o mesmo tipo de pessoa? Que sempre reage da mesma forma? Que sempre acaba no mesmo lugar doloroso? Você jura que dessa vez será diferente, mas não é. E a pergunta que te atormenta é: por que eu faço isso comigo? A compulsão à repetição. Freud chamou isso de compulsão à repetição, a tendência inconsciente de recriar situações traumáticas na esperança de, dessa vez, ter um final diferente. Mas o trauma não funciona com lógica, ele funciona com familiaridade. Seu sistema nervoso foi programado em um ambiente específico, e mesmo que esse ambiente fosse doloroso, ele se tornou o seu normal. Então, inconscientemente, você busca recriar esse normal, porque o desconhecido, mesmo quando é saudável, parece ameaçador. Exemplos práticos. Você se envolve com pessoas emocionalmente indisponíveis porque na infância seus pais eram emocionalmente indisponíveis. Você sabota relacionamentos saudáveis porque, no fundo, não acredita que mereça ser amado de forma estável. Você cria conflitos desnecessários porque cresceu em um ambiente caótico e a paz parece estranha, falsa, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. A armadilha. E o mais cruel, você sabe que está fazendo isso. Você vê o padrão, reconhece os sinais, mas mesmo assim não consegue parar. Porque o trauma não é uma escolha consciente, é uma resposta automática, enraizada no corpo, no sistema nervoso. Quebrando o ciclo. A única maneira de quebrar esse ciclo é através da consciência somática, reconectar-se com o corpo, processar o trauma onde ele realmente vive e criar novos caminhos neurais. Não é rápido, não é fácil, mas é possível. E começa exatamente onde você está agora, reconhecendo o padrão. Se você chegou até aqui, preciso te dizer algo importante. Você não está quebrado. Você está adaptado a um passado que ainda vive dentro de você. Cada um desses 7 sinais não é um defeito, é uma estratégia de sobrevivência que, em algum momento, te manteve vivo. Mas a sobrevivência não é a mesma coisa que viver. E você merece mais do que apenas sobreviver. O caminho de cura. A cura não é linear, não é rápida e não significa esquecer. Significa integrar, processar, reconhecer que o que aconteceu não define. Se você gostou do canal, aproveita para seguir e acompanhar mais vídeos assim.